A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo e estou aqui para comentar a lição de número 4 desse segundo trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é Jesus, o pão da vida. Quero aproveitar também para convidar você a já se inscrever no nosso canal e também deixar aí a sua contribuição, seu like. Isso ajuda muito o canal, fortalece e também impulsiona para que outras pessoas tenham acesso, né? E cheguem a outras pessoas também nossas pré-aulas. O textuário desta lição está em João, capítulo 6, e o versículo 48, quando Jesus diz: Eu sou o pão da vida. A verdade prática nos diz que Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe está registrada em João do capítulo 6, do versículo 1 ao 14. É importante essa leitura também para embasar todo o contexto desta lição. A introdução nos diz assim: O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Glória a Deus. Essa linguagem que Jesus usa, uma linguagem, poderia dizer, espiritual, uma comunicação espiritual, que até mesmo encontrou dificuldade em acessar corações como o dos religiosos, pela forma como Jesus se comunicava, né? Quando ele conversa com Nicodemos, ele diz que é necessário nascer de novo, no capítulo 3, até o próprio Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, não entende muito a fala de Jesus. Lá no capítulo 4, ele diz para a mulher samaritana que ele é a água da vida, uma fonte a jorrar para a vida eterna, e ela também fica tentando compreender, dizendo para Jesus: olha, me dê um pouco dessa água então, para que eu não tenha mais que vir pegar água aqui, né? Para o paralítico de Betesda, naquele caso, naquele ambiente onde Jesus estava, ele diz que o meu pai até no sábado trabalha. E alguns ficam interrogando o que ele queria dizer com isso. Outros momentos também, como Jesus, quando conversa ali no capítulo 2 com os religiosos, ele destrua esse templo, derruba esse templo, em 3 dias eu levantarei. E eles ficam interrogando do que ele falava, né? Do que se tratava esse tipo de discurso. E aqui nós estamos diante da famosa expressão de Jesus: eu sou o pão da vida, que veio do céu. Ele disse: eu sou o pão que veio do céu. E a interrogação de alguns deles é: como pode esse rapaz, é aquele filho de José, carpinteiro, como diz ele que veio do céu? Então, a comunicação espiritual, ela é compreendida apenas por pessoas que são também espirituais. Jesus se utiliza desta expressão justamente para atingir o coração das pessoas que ali estavam dispostas a servi-lo, não apenas pelo que ele fazia, mas pelo que ele representa. É um convite de Jesus: deixe de seguir a Cristo, deixe de seguir a mim apenas para saciar a vossa fome física, mas venha a mim para saciar a vossa fome espiritual, pois ele é o pão da vida. O tópico de número 1 diz o seguinte: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram e as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Então, estamos prestes a
vivenciar aqui, cronologicamente, na sequência de eventos, um dos mais importantes milagres no ministério de Jesus. Jesus, ele está na festa de Páscoa em Jerusalém, e ali ele realiza um grande sinal milagroso também, dando novamente condições de um paralítico que já estava há 38 anos naquela condição de se levantar. Um homem esperou 38 anos sobre o movimento das águas, e agora Jesus aparece na sua história e realiza este grande milagre. E após esse grande milagre ter acontecido, Jesus se tornou alvo dos religiosos, né? Objeto de perseguição pela fúria que se acendeu no coração das pessoas que ouviram da boca do cego que fora Jesus que havia o curado, e isso causou certa indignação pelo fato de ser sábado, e aí Jesus usa a famosa expressão que meu pai até no sábado trabalha, e faz algumas acusações em relação ao comportamento legalista daqueles religiosos que estavam se opondo ao milagre que Jesus havia realizado. E aí surge o capítulo 6 com a seguinte expressão: depois disso. Então, depois desse evento, agora se inicia um outro evento onde Jesus vai realizar esse grande milagre que possui uma característica muito importante que nós vamos encontrar no subtópico de número 2, que diz o milagre. Como único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças. Em sua narrativa, João revela o poder criador divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. E isso é maravilhoso, isto é sobrenatural, e isso evidencia também aspectos doutrinários como a divindade de Jesus, a sua soberania, o seu poder. Jesus agora, ele torna a existir aquilo que anteriormente não existia. Nós conhecemos também, dentro do que diz respeito aos dons espirituais, o dom de operação de maravilhas, por exemplo, né? A pessoa às vezes não tinha lá um pulmão, não tinha às vezes um órgão, e a partir da oração da fé realiza-se então esse milagre, né? Sinais de maravilhas, fazendo com que aquilo que não existia mais passe a existir. É o poder do haja. Deus tem esse poder de criar a partir do nada. Aprendemos aí na primeira lição sobre o poder criador de Deus, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Esse verbo bara, que significa criar a partir do nada, o que não existia. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele também vai dizer o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento, né? Ou seja, que seja gerado dentro de nós um sentimento que antes não havia, um sentimento que antes não existia, que haja em vós esse sentimento que houve em Cristo, porque ele está dizendo o seguinte: antes existia maldade, antes existia inveja, antes existia sentimentos negativos, mas agora é necessário que haja, que passe a existir um sentimento que antes não existia, um sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. O subtópico de número 3 diz o seguinte: qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Isso é uma realidade, uma evidência bíblica. Quando Jesus resolve apertar um pouquinho o seu sermão, perceba que em alguns momentos Jesus ele é um pouco mais duro em sua mensagem, em seu discurso, porque Jesus ele quer saciar a sede e a fome física. Jesus ele quer nos dar bênçãos materiais, isso é uma realidade. Porém,
antes das bênçãos materiais vem a bênção espiritual. Por isso que ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus às vezes precisava engrossar mais o seu discurso para tornar convicto dessa realidade, desse fato de que é necessário buscar primeiro as coisas do alto. E as coisas da terra vêm como uma consequência, uma bênção da parte de Deus. E quando Jesus endurece o seu discurso, houve um episódio em que as pessoas começaram a se afastar da sua presença, as pessoas começaram a ir embora daquele discurso, de modo que fica apenas os discípulos, e então Jesus interroga-os dizendo: por que vocês também não vão com eles, né? Por que vocês não optam pela mesma decisão? Então Pedro levanta-se e diz: mas mestre, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra é pesada, a palavra às vezes é dura, mas é a palavra que leva para o céu, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida do ser humano. E Jesus percebeu aqui, nesse evento também, que a grande massa, ou a grande maioria das pessoas que o acompanhavam, estavam ali meramente para obter algum tipo de proveito, para saciar sua sede, sua fome física, e não a espiritual. E é por esta mesma razão que Jesus começa a utilizar esse discurso sobre o pão da vida, que nós ainda vamos discorrer aqui. E para isso, nós entramos agora no tópico de número 2, que diz: Jesus desafia a fé dos discípulos. E o subtópico número 1 diz: e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e a partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que dirigia-se ao seu encontro, e por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Felipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Aquela famosa pergunta de Jesus a Felipe, como quem não soubesse a resposta. Jesus já estava caminhando com eles há algum tempo. Jesus entendia de geografia, sabia todos os perímetros geográficos aonde ele pisava, entendia do comércio, sabia onde tinha comércio, onde não tinha, entendia sobre posição lunar, posição solar, os horários. Ele sabia muito bem que naquela altura do campeonato, como costumamos dizer, não haveria nem mesmo que se juntasse dinheiro para comprar, não haveria nem comércio talvez próximo para fazer a compra para tantas pessoas que estavam ali precisando se alimentar. Mas a pergunta que Jesus difere a Felipe tem um propósito de instigar a sua fé, de provar a fé de Felipe e medir qual estava sendo a proporção da fé que ele estava tendo naquele momento. Qual seria a resposta de Felipe diante dessa situação? E Jesus nos faz alguns testes. Jesus ele ainda nos prova, né? Quantas vezes você se enfrentou, você se encontrou em situações embaraçosas e talvez pensou por lapso de tempo em resolver com as suas mãos, com as suas condições, mas há momentos que as nossas condições, nossas capacidades humanas são inúteis diante de tal provação permitida por Deus, porque diante da provação de Deus, o que nos resta é depender dele e exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. O subtópico de número 2 nos diz: o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Olha que nós falamos. O discípulo Felipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão. É tão interessante, tão verdade isso que nós estamos dizendo, que o próprio escritor, o apóstolo João, ele
faz um adendo, ele coloca essa observação, né? Após a pergunta de Jesus, ele especifica dizendo: Jesus fez isso para provar Felipe. Está no texto. Então, isso nos traz riquíssimas lições sobre a nossa vida com Deus, a nossa vida diária, a nossa vida espiritual, a prática, o exercício da nossa fé. Precisamos estar preparados para aceitar e responder à altura às provações que Deus nos permitir e as soluções que muitas vezes estão diante de nós, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Talvez Felipe pensou em várias possibilidades, como a que ele apresentou a Jesus, mas no final das contas a matemática não fecharia por conta do horário, por conta da distância, por conta da geografia. Então, quando não há recursos humanos, quando não há possibilidades humanas, a resposta sempre será a fé em Cristo Jesus. Subtópico número 3, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes e a multidão aguardar o que restou, e ainda assim sobraram 12 cestos cheios, né? Jesus nos traz uma lição de provisão. A provisão de Deus, ela não é minguada. A provisão de Deus não é limitada. A provisão de Deus é abundância. Quando o ser humano tenta com seus recursos solucionar o problema, trazer algum tipo de provisão que não está ao alcance das suas capacidades, nós precisamos exercitar a fé, depositar nossa fé em Cristo, porque a provisão dele é abundante. Lembra daquela viúva? Ela tinha só um vidrinho de azeite. E o profeta disse: vai para a tua casa, fecha a porta e derrama essa botija de azeite em vasos grandes. Pega emprestado com os vizinhos, porque a bênção vai ser grande. A provisão é abundante. Quando Deus resolve prover na nossa vida, a provisão ela é grande, vem em abastança. Ela não vem para deixar dúvida, ela vem para mostrar que realmente foi a mão de Deus cuidando de cada um de nós. O subtópico, ou melhor, o tópico de número 3, Jesus, o pão que desceu do céu. O subtópico de número 1 diz o seguinte: qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação de pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6, 22 ao 24, né? Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus estava no barco para atravessar para o outro lado, as pessoas foram correndo para chegar aonde Jesus ia chegar com o barco, justamente para poder comer mais um bocado de pão. Jesus acabara de realizar um grande sinal milagroso, acabara de provar a sua divindade, de provar o seu poder como Messias. E ainda havia pessoas cegas espiritualmente que não conseguiram compreender a proporção espiritual que aquele evento revelou, que aquela multiplicação desencadeou no mundo espiritual. Jesus estava revelando que ele estava ali disposto a mudar não apenas a realidade física e material daquelas pessoas, ele queria mudar a realidade espiritual, a vida de uma forma completa, uma vida que leva para o céu. Mas, infelizmente, aquelas pessoas estavam condicionadas a pensar apenas no material, em saciar a sua fome física. E foi o que causou essa decepção em Jesus. E por esta razão que Jesus, então, oferece esse discurso, oferece essa proposta, que está registrado no segundo subtópico, que diz o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou
Olha que interessante. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Olha que interessante. Sempre que ele se utiliza da expressão eu sou, primeiro, ele está revelando a sua natureza divina, mas ele coloca ainda algum tipo de ilustração, algum tipo de elemento, algum tipo de produto da natureza para poder então exemplificar o efeito do seu poder, o efeito da sua atitude, o efeito do seu sacrifício, o efeito dos seus planos para a humanidade. Como, por exemplo, no caso do pão da vida, ele estava dizendo, vocês estão buscando um pão para saciar a vossa fome física, mas eu sou o pão que veio do céu. Assim como lá no deserto, Deus enviou um pão do céu, maná, para saciar a fome daquele povo, para não fazer aquele povo morrer fisicamente, eu sou o pão que veio do céu para vocês não morrer espiritualmente. O maná não poderia ser guardado. Todos os dias tinham que invocar a Deus para que Deus enviasse o maná novamente. Assim também, todos os dias nós temos que invocar ao Pai, invocar ao Senhor, pedir para que Cristo esteja presente em nossas vidas. A lição que o maná nos ensina é que nós não podemos orar apenas uma vez na semana, uma vez no mês. Se uma pessoa ora uma vez na semana, ela passa fome, passaria fome. Se o maná caísse uma vez na semana, não seria suficiente para saciar a fome. Eles tinham que pedir todos os dias. Assim como a oração do Pai Nosso, Jesus ensina em Lucas capítulo 11, quando vocês orarem, vocês têm que orar da seguinte forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E nesta oração dominical, existem pelo menos 6 bênçãos. E dessas 6 bênçãos, 5 são espirituais e apenas uma é material. E adivinha qual que é a material? O pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Alguma coincidência? Obviamente que não. Jesus, ele estava sincronizando o seu discurso. Jesus estava mostrando e se revelando em todas as partes da Bíblia Sagrada. Agora, quando ele diz, quando você orar o pão nosso de cada dia, é muito simples. Se eu vou ao supermercado, por exemplo, no supermercado eu faço uma compra do mês. Vou lá, faço um pedido do mês e fico pelo menos um mês aí na minha casa tranquilo, sem precisar retornar ao mercado, porque eu fiz um pedido do mês. Mas a oração de Jesus que ele nos ensina é o pão nosso de cada dia. Se é o pão nosso de cada dia, isso indica que eu preciso pedi-lo todos os dias, ou seja, eu preciso orar todos os dias, eu preciso me relacionar com ele todos os dias, eu preciso ter intimidade com ele todos os dias, eu preciso pedir esse pão. Não apenas o pão para saciar minha fome física, mas também o pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão que veio do céu. Glória a Deus. O subtópico número 3, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é meu corpo, isto é meu sangue, de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne. O nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, esse pão que Jesus está oferecendo no capítulo 6 não é um sacramento. Esse pão que Jesus está oferecendo aqui é a sua palavra. Aquele que comer deste pão, né? Eu sou o pão que veio do céu. O pão simboliza a palavra, é a palavra que alimenta, é a palavra que traz vida, é a palavra que nos produz as vitaminas espirituais necessárias para caminhar, porque a palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, né? Mas também há essa associação do Jesus, o seu corpo está sendo simbolizado no pão, quando Jesus diz, né? Isto é o meu corpo que é partido por vós. Esse pão, ele simboliza o meu corpo, né? Vocês precisam se alimentar, vocês precisam fazer esse ato todas as vezes que vocês
lembrarem de mim. Esse assunto vai ser discorrido nas próximas lições, também vai falar bastante sobre isso, mas para hoje o assunto seria esse. Eu espero que você tenha se fortalecido junto com essas breves explicações, e se você é professor e está aqui no nosso canal, desejo a você uma excelente aula. Esse aqui é apenas um subsídio, você terá um tempo aí proporcional para explanar essa aula aí com seus alunos, e eu desejo uma boa aula a você também. Para encerrarmos, então, vamos ler a nossa conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.